Olá, meu nome é Jefferson, sou hipnoterapeuta e o vídeo de hoje é sobre eu não acredito em hipnose. Apesar da quantidade, a enxurrada de informações que existe na internet, essa é a frase que eu mais ouço em todos os lugares que eu vou. Em qualquer assunto que porventura apareça sobre hipnose, a coisa que eu mais ouço é eu não acredito em hipnose. Então, se você não acredita em hipnose, assiste esse vídeo até o final. Esse vídeo também é para você. Para exemplificar, sobre o ponto de vista do hipnotista, o hipnólogo, eu quero que você se permita agora um exercício de imaginação, imaginando da seguinte maneira. Imagine que uma fada, um mago, alguma coisa, dê para você, apareça e diga, olha, você vai a partir de hoje receber 3 pedacinhos de carvão todo dia, pequenininho, e esse carvão vai se transformar em diamante. Então você pode dar para quem você quiser. Então você pode entregar esses diamantes para os seus pais, para os seus filhos, para os seus familiares. Porém tem um detalhe, não pode repetir. Você tem que entregar uma vez só para cada pessoa. Não pode ser usado para você mesmo. E esse diamante, você tem um período de 1 hora para entregar esse diamante. Esses diamantes, os 3 no caso. Então, se não entregar dentro desse período dessas 3 horas, eles somem e no dia seguinte começa o processo novamente. Então, cada vez que você perde essa 1 hora, você perdeu a oportunidade de entregar para alguém. E aí, essa fada explica que a pessoa não precisa acreditar que aquele carvão vai se transformar num diamante para que ele se transforme, mas ela precisa querer. Então, ela precisa esticar a mão e dizer, eu quero receber esse diamante, enquanto você vai colocar o carvão. E aí, na hora que ela disser, eu quero receber esse diamante, você coloca o carvão na mão dela, e aquele carvão se transforma automaticamente num diamante. Pois bem, aí você chega na sua esposa, e ela confia em você, ela acredita em você, você explica rapidamente aquela situação para ela, e ela estica a mão e diz, eu quero esse diamante. E você pega aquele carvãozinho todo sujo, e quando coloca na mão dela, automaticamente virou um diamante. E ela recebeu. E automaticamente ela já fala para o filho, e você chega no seu filho, mostra aquele carvão, e ele, como acredita em você, acredita no que você está falando, você coloca lá o carvãozinho, ele vê o carvão todo sujo, coloca na mão dele e vira um diamante. E aí você, as pessoas da sua casa, encerrou o dia, em poucos minutos você entregou os diamantes lá. Aí no dia seguinte você começa a pensar que você pode ajudar muita gente. Você começa a pensar nas pessoas próximas que você pode ajudar, as pessoas que você pode dar uma condição de vida melhor para essas pessoas. E você começa a procurar as pessoas que você acha que vai conseguir ajudar com esse diamante. E aí é que está o primeiro problema. A primeira pessoa que você vai procurar, que você vai entregar o carvão, quando ela olha o carvão, ela fala, eu não acredito. Não acredito. E aí você começa a explicar. Fala, não, você não precisa acreditar. Você só precisa querer. E aí ele começa a explicar toda a história, o que aconteceu, e a pessoa começa a olhar aquele carvão e vai sujar minha mão. E aí começa a pensar, não sei se vale a pena. E quando você está explicando para ela todo esse processo, você percebe que passou 1 hora. E aí passou 1 hora, você não entregou nenhum carvão naquele dia, você deixou de ajudar 3 pessoas para tentar explicar para aquela pessoa que, na verdade, existe sim e que o carvão iria virar um diamante. E aí é que é a grande questão. Você começa a se dar conta de que não vai conseguir convencer todo mundo. Que mesmo você dizendo que não precisa acreditar, mas que precisa querer,
muitas pessoas simplesmente não estão nem aí, não vão querer. E aí perde a oportunidade. E aí você descobre que cada pessoa que você deixa, ou que você perde um tempo explicando aquela situação, você poderia ter ajudado outras pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque é muito parecido com a situação da hipnose em si. Para você passar pelo processo, você não precisa acreditar na hipnose, mas você precisa querer. Então, quando alguém diz eu não acredito em hipnose, você tem que pôr duas coisas em mente. Primeiro, vale a pena, a pessoa não acredita, mas ela é uma pessoa aberta para você explicar o processo, como funciona, ela vai entender, absorver, e aí vai reproduzir isso, multiplicar essa informação? Ou uma pessoa que está simplesmente com as crenças limitantes, eu não acredito, e não vai mudar em nada. E aí você perde esse tempo e deixa de ajudar outras pessoas. Essa é uma questão muito importante que a gente precisa pensar. Então, chega a um determinado tempo que você trabalha com isso, em que você consegue captar essa informação. Pessoal, eu não acredito. Você entende que pode ajudar aquela pessoa, ela está dizendo isso por falta de conhecimento, e aí você gasta 1 hora, 2 horas explicando os processos, como funciona, porque sabe que vai mudar a vida dela. E tem pessoas que dizem, eu não acredito, e aí você olha para a pessoa e fala, muito bem, e vai embora. E aí não vai desperdiçar o seu tempo, não vai desperdiçar uma ferramenta tão poderosa, uma pessoa que não se permite. Você não perde nada, quem perde é ela. E aí o conselho para quem está estudando hipnose, os novos hipnólogos, ou para quem pretende um dia estudar é, não perca tempo com esse tipo de pessoa. Não perca tempo com esse tipo de gente. Não acreditar por falta de conhecimento, e aí você conseguir explicar é uma coisa. Agora, simplesmente pelo fato de uma crença limitante, alguma coisa que, olha, como se fosse um desafio, não perca o seu tempo. Bom, o vídeo é isso aí, é bem curtinho como eu falei. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloque nos comentários e até mais.